Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? A paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Sinais dos Tempos. E hoje o vídeo vai ser para poder falar sobre uma reportagem da BBC News de mais de um ano atrás, mas que nos remete à situação, de provar aqueles que se dizem profetas. Nós não temos perseguição nenhuma a ninguém. Nós não tocamos na vida de ninguém. Nós não falamos sobre isso, sobre aquilo, se ganha dinheiro, se está monetizando. Por exemplo, o meu canal aqui está desmonetizado já há uns 3 anos. Justamente porque a gente fala, e eu sempre peço para monetizar, sim. Peço, tá? Estou em análise aí. Até o dia 10 teremos uma resposta, tá? É crime monetizar? Não. É crime fazer curso e vender curso? Não. É crime vender e-book? Não. Tá? É crime você pedir para as pessoas assinarem seu canal? Não. Nada disso é crime. Nada disso é crime. Tá? Então nós não questionamos aquilo que cada um faz na internet, se cobra ou não cobra, se pede ou não pede, tá? Cada um faz o que quer da sua vida. Nós só fazemos o trabalho de provar as profecias, tá? De vasculhar e ver se realmente aquilo é de Deus. E isso é um serviço que você que nos ataca quando a gente fala de pessoas aqui, não de pessoas, mas das profecias, tá? Não do pessoal, mas das profecias, você deveria agradecer o nosso canal. Agradecer, tá? Porque nós estamos vasculhando, nós estamos procurando para ver se tudo bate, se é coerente, se está tudo ok. Se tiver tudo ok, beleza, tá? Vai ser uma prova para você de que a pessoa que você segue realmente é idônea, realmente tem palavra e realmente é um profeta. Agora, se eu trago algo para você aqui, tá? Que mostra que tem algo estranho, você não deveria me culpar. Você não deveria fazer isso. Você deveria refletir. E talvez perguntar para a pessoa, olha, tá? O tal canal tá dizendo que isso não aconteceu. Qual é a sua explicação? Tal canal provou a sua profecia. Qual é a sua explicação? Você tem algo a falar? Agora não, atacam a quem está tentando mostrar, desvendar, procurar as situações que comprovem ou não. Isso é prova do profeta. Biblicamente, diz pra gente provar, exortar, pra gente, enfim, está escrito na Bíblia, tá? E aí, teve uma matéria na BBC News, Brasil, quase um ano atrás, que fala: pastores usam profecias e revelações para convocar a guerra santa por Bolsonaro. Tá? Então, são esses pastores aqui, certo? E eu vou só ler o que está escrito. Só ler o que está escrito, eu não vou dar a minha opinião. Eu nem sabia desta matéria. Uma inscrita no nosso canal chegou e disse, tá? E eu estou aqui vendo a situação dessa reportagem. Vocês sabem que eu sou muito crítico da igreja em 2022, com tudo que aconteceu, tá? Utilizaram o púlpito, o altar, para fins políticos. A igreja se deitou para que os homens, através da política, passassem por cima. A igreja foi utilizada como massa de manobra. Ao invés da igreja ser consultada, ela foi utilizada como massa de manobra, tá? A igreja que supostamente tem o contato direto com Yeshua, que deveria ter, se não tem,
era para ser consultada e não ser utilizada como massa de manobra. E aí se deitou e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Certo? E olha só, eu só vou ler. Pastores usam profecias e revelações e convocam guerra santa. BBC News. Tá? Vamos lá. A derrota de Jair Bolsonaro na eleição presidencial gerou um racha no universo evangélico brasileiro, enquanto alguns líderes de grandes igrejas vêm tentando se aproximar do governo Luiz Inácio Lula da Silva, um grupo de pastores aderiu ao movimento que defende uma intervenção militar e o retorno de Bolsonaro ao poder. Vários desses pastores pertencem a igrejas pequenas ou nem sequer atuam em templos físicos. Nas redes sociais, porém, eles alcançaram milhões de pessoas e pregam uma espécie de guerra santa contra o governo. Entre os conteúdos que esses pastores divulgam estão várias profecias e revelações que eles dizem ter recebido de Deus, como uma revelação sobre a destruição do Supremo Tribunal, uma visão sobre o pacto de Lula teria feito com demônios e mensagem de Deus de que Deus seria favorável a uma intervenção nos poderes da República, tá? Aí vai falando de cada um aqui, de alguns, né? Tá aqui o pastor Sandro Rocha, certo? E aqui, deixa eu ver onde eu começo a ler. Só um momento. Vou ler algo daqui. No Twitter, onde ele usa seu segundo nome, Maurício, o pastor soma mais de 120 mil seguidores. No YouTube são quase 500 mil e seus vídeos já tiveram quase 75 milhões de visualizações. Em 11 de janeiro, Sandro Rocha publicou no YouTube um vídeo com o título Pequeno Sinal e a imagem de uma explosão numa torre de energia. Dias antes, 3 torres de energia haviam sido derrubadas em diferentes partes do país. A polícia investiga se os atos têm alguma relação com o movimento que tenta derrubar o governo Lula. Nesse vídeo, Sandro Rocha associa a derrubada das torres à vontade divina. Quem é que está agindo? É Deus, ele diz. Na mesma gravação, o pastor afirma que o exército não é representado por alguns generais que estão lá em cima. Eles estão perdendo o comando da tropa. A coisa para eles, né? Tá bem complicada, diz o pastor. No Twitter, em 1º de novembro, o pastor postou uma foto em que aparece em um protesto que bloqueou uma rodovia. O Twitter continua seguindo a mensagem: para de falar e tome uma atitude. Hashtag caminhoneiros, hashtag intervenção militar. Também no Twitter, Sandro Rocha foi um dos primeiros a espalhar uma das informações falsas que mais circulam no grupo bolsonarista em novembro, é de que Lula tinha morrido e estava sendo substituído por um sósia. Questionado pelo BBC, o Twitter e o YouTube não responderam se as falas do pastor violam as regras da empresa. Em 18 de junho de 22, Sandro Rocha foi recebido no Palácio do Planalto pelo general Augusto Heleno, ministro de Segurança Institucional. A BBC questionou o ex-ministro sobre o teor do encontro e respondeu: se encontrasse esse pastor, não reconheceria, não me recordo de tê-lo recebido. Ai, meu Deus. Explosão no STF. Em 2020, Sandro Rocha gravou um vídeo ao lado do blogueiro bolsonarista Oswaldo Estáquio, descrevendo uma série de revelações em que disse ter recebido de Deus. A primeira delas trata de uma exploração do STF. Ficou tudo preto, queimado, não ficou nada, diz o pastor. Depois da exploração, ele diz ter visto 4 forcas e 4 pessoas enforcadas. Não sei quem eram, foi uma visão, e o Espírito Santo frisava: todos acham que são 3, mas vão ser 4, prosseguiu o pastor. Em seguida, ele fala de outra revelação, essa sobre a entrada de um anjo com uma espada no Congresso. Eu vi o sangue no chão, então no Congresso eu vi um anjo de Deus, em posição de ataque para entrar no Congresso, afirmou. Por fim, Sandro Rocha cita uma visão sobre o exército, e vi eles marchando e faziam barulho na rua. Vai começar no sul, afirmou. Muita gente vai morrer, vai haver uma guerra no Brasil, completou. A BBC pediu uma entrevista com Sandro Rocha e perguntou as suas mensagens não poderiam estimular a violência, mas o pastor não respondeu. E aí temos aqui a outra pastora, Valdirene Moreira, né? Moradora de Guarapi, cidade de 120 mil habitantes, tal. Em 15 de novembro, Lucas Moreira, filho da pastora, postou um vídeo ao lado da mãe numa manifestação no bloqueio na rodovia BR-101. Nós fazemos nossa parte, Deus faz a dele. Há tempo
de paz e há tempo de guerra, afirmou a pastora. Em outro vídeo postado em 8 de janeiro, Valdirene comentou a invasão ocorrida horas antes nas sedes dos três poderes. Infelizmente, gente, embora Zacarias ensine que não por força nem por violência, muitas vezes no passado o Senhor permitiu coisas acontecerem para que chegasse aquilo que é a vontade dele, ela disse. Desde o movimento, quando o YouTube derrubou a página da pastora, ela tem recorrido aos canais do filho, né? E aqui eu vou passar logo para o outro, que é grande, os textos. Pacto com o demônio, né? Esse aqui é o ex-vereador, o Reginaldo Rolim, tá? Em 29 de outubro, na véspera do segundo turno, Reginaldo disse ter recebido a seguinte revelação: Bolsonaro ganharia a eleição, mas Lula seria declarado vencedor. Muitas pessoas dizem que Bolsonaro ia dar um golpe militar, só que eu via que o exército de que tomava frente intervinha nas eleições e divulgava algo que estava em oculto e que estava sendo tramado há muito tempo atrás, diz o pastor. Reginaldo afirma que, ao intervir nas instituições, o exército estaria, na verdade, agindo em nome de Deus. O Senhor disse assim: sou eu que entro nos poderes e faço justiça. Reginaldo diz que a mesma revelação lhe mostrou que Lula teria feito um pacto com demônios. Eu via que o governo do PT colocou instrumentos e não via como seres humanos, mas como espíritos, como demônios, que os demônios entravam dentro da instituição. O Lula fazia um pacto com os outros espíritos, mas eu não via o Lula, eu via um espírito. Esse espírito fazia um pacto com os outros espíritos, para que esse espírito representando a pessoa do Lula assumisse a presidência da República. Procurado pela BBC News, o Reginaldo também não respondeu o pedido de entrevista. Bandeira vermelha. Nem sempre as profecias citadas pelos pastores têm desfechos que eles consideram positivos. É o caso de uma profecia feita pelo pastor Marcelo do Carvalho, dias após a posse de Lula, na qual disse ter recebido a revelação de que a bandeira brasileira seria alterada. Aí diz assim, entre aspas: a bandeira do Brasil não será mais verde e amarela, estou profetizando. A bandeira do Brasil vai mudar, vai ser vermelha. Deus mostrou que as bandeiras, estou falando literalmente, as novas bandeiras do Brasil já começaram a ser confeccionadas, disse o pastor. Marcelo de Carvalho atua no Ministério Ciência da Profecia, uma igreja sem endereço físico. Ele não diz nas redes sociais onde mora, mas seu celular tem DDD de Santa Catarina. O pastor conta com mais de 200 mil seguidores no YouTube. No mesmo vídeo, Marcelo cita outra revelação. Deus mostrou rachaduras em todos os lugares do Brasil, afirmou. Sabe o que isso significa? Significa que o Brasil será destruído. Mas eis que, nesse cenário, o pastor aponta uma saída: a compra de um curso virtual de R$ 389 para sobreviver ao que está vindo. Diante dessa revelação, diante dessa sentença, entre aspas, tá? Diante dessa revelação e dessa sentença, Deus me mandou fazer o seguinte: o curso está concluído, mas agora, em função do novo governo, do que Deus mostrou, Deus colocou no meu coração o seguinte: vou começar a acrescentar materiais nesse curso, ele diz. Contatado pela BBC, Marcelo não respondeu e apagou o vídeo. Dias depois, após nova tentativa de contato, ele respondeu por e-mail. O pastor disse que, em seu vídeo, havia apenas reproduzido revelações de outra pessoa, ainda que na gravação ele diga que recebeu aquelas profecias diretamente de Deus. Gente, BBC News, tá? Não sou eu, BBC News, só tô lendo. Sobre o curso, Marcelo disse que é apenas um curso que ensina as pessoas a viver melhor em meio à crise financeira, a cultivar e armazenar alimentos, se possível, a ter menos dívida. Marcelo disse ainda que tirou o vídeo do ar porque ele era muito longo. Questionado se seus vídeos poderiam estimular atos como as invasões em 8 de janeiro, disse: sempre disse que o povo tinha que aceitar o novo governo do presidente Lula. Essa, inclusive, foi a razão de eu ser xingado por muitas pessoas de direita. Qual a posição do YouTube? A BBC News perguntou ao YouTube se a plataforma sabe que tem sido usada para difundir discursos religiosos que podem agravar a violência política e o que a companhia tem feito para evitar isso. Uma porta-voz do YouTube respondeu que a empresa
tenta equilibrar o combate à desinformação com respeito à liberdade religiosa e expressão. O YouTube disse ainda que usa vários mecanismos para tirar os vídeos que violem suas regras, como gravações com informações falsas sobre a eleição ou que possa provocar danos à sociedade. A BBC perguntou ainda se o YouTube, se os canais dos pastores citados nessa reportagem são monetizados, mas a empresa disse que não poderia responder por uma questão de confidencialidade contratual. Radicalização nas redes sociais, vem falando das radicalizações e aí finaliza, tá? Então, meus irmãos, certo? Com essas informações aqui e essas revelações feitas pela empresa, né? Essa empresa BBC News Brasil, a gente pode ir pesando, verificando, vendo, observando, analisando, provando, né? Algumas situações daqueles que se dizem escolhidos, daqueles que se dizem profetas, daqueles que se dizem, né? Alguém de Deus e carrega um monte de gente, certo? Com as suas falas, com as suas profecias, tá? Então o nosso papel aqui é fazer isso, é trazer as situações, certo? Para que vocês que estão aí analisando possam aí, né, fazer as suas provas e tomar os seus próprios pensamentos, suas próprias análises, tá? Em nenhum vídeo aqui você vai me ver dizendo se pastor A ou B está enriquecendo em favor daquilo que está dizendo, está carregando pessoas para uma situação, está enganando. Isso é problema deles. Isso é problema deles. Cada um vai ter o seu encontro com Yeshua e vai ter aí os seus julgamentos. O nosso papel aqui é provar, né? Fazer a prova das profecias, tá? Vi aqui algumas profecias. A gente viu um monte de profecias aqui. Um monte de profecias. Nenhuma delas se cumpriu, tá? Vimos aqui várias profecias e nenhuma se cumpriu. E aí vem aquela situação bíblica. O que a Bíblia diz em relação a profecias vindo da boca de profetas, essas mesmas que não se cumprem. Tá? Então você pesquisa, faça esse exercício, né, de pesquisar. Pesquise, né, as profecias que saem da boca dos profetas que não se cumprem. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? É essa a prova. É isso que a gente tem que refletir. Tá? Eu, você, todo mundo. Certo? Que tipo de igreja, que tipo de profetas, que tipo de profecias a nossa igreja atual está aí seguindo, está aí, né, de alguma forma se entregando, muitas vezes sem realmente refletir, pensar, ir na palavra, ver que se está coerente, ver se está condizendo lá, tendo, sabe, está de alguma forma se adequando, não é? Cada um aí faz as suas provas. Eu faço a minha aqui abertamente. Tá? E aí, o que eu tiro de conclusão através dessa reportagem, se essa reportagem de fato, né, fez todas essas perguntas, fez todas essas pesquisas, é que as profecias feitas por esses pastores, nenhuma aconteceu. Tá? Então, aí cada um faz as suas reflexões sobre isso e segue aquilo que sente no coração. Tá? Então, era isso que eu vou falar para vocês. Muito obrigado pela sua presença. Compartilhe, deixe seu like. Deus abençoe. Até a próxima e tchau, tchau. Levante a cabeça e segue teu
está